Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de Esté. E a gente consegue aprender no livro de Esté sobre o chamado a obedecer à ordem do Senhor. E eu quero ler com você Esté capítulo 4, dos versos 11 a 14. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Contextualizando vocês, Esther tinha virado rainha no lugar de Vashti. O rei na época era Xerxes e ele reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E o que aconteceu? O rei Xerxes colocou uma pessoa chamada Amã para uma alta posição no reino dele. E Amã tinha decidido que queria exterminar todos os judeus. E Esther era judia. E Mardoqueu também. Mardoqueu era primo de Esther. E ele tinha cuidado de Esther a vida inteira dela. E o que acontece? Essa conversa que eu li com vocês era entre Mardoqueu e Esther. E Mardoqueu estava pedindo a Esther a ajuda dela para que ela conseguisse falar com o rei para não colocar em prática o decreto que Amã tinha decretado de exterminar todos os judeus. E aí ele fala aqui nesses versos que eu li com você, que ela fosse falar com o rei, só que o rei precisava chamá-la para que ela pudesse entrar na presença dele. Ela não podia simplesmente chegar na presença do rei, e já fazia mais de 30 dias que ela não era chamada à presença do rei Xerxes. E Mardoqueu confronta Esther nesse momento para que ela chegasse e falasse com o rei para fazer com que ele não colocasse em prática o decreto que a mãe tinha ordenado. E ele fala aqui que se não, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E essa frase que Mardoqueu usa com Esther foi um ponto chave, um ponto muito importante para que ela pudesse tomar essa posição de se tiver que morrer, morrerei, mas eu preciso salvar o meu povo. Então, quantas vezes nós vemos o Senhor nos chamando para algo, nos chamando para falar com pessoas, para pregar o Evangelho, e nós pedimos para o Senhor escolher outra pessoa. Não, eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho palavras bonitas, eu não tenho entendimento completo da Bíblia, mas o Senhor nos escolheu e é isso que importa. Se o Senhor nos escolheu para fazer o que Ele está te chamando para fazer, você não precisa de aprovação de outras pessoas. E quem sabe não foi para um momento como esse que você foi chamado? Aí onde você está, no teu trabalho, na tua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja inserido, é aí que o Senhor quer te usar. Da mesma forma que eu vejo aqui Esther querendo sair, né, não querendo ter essa responsabilidade de falar ali com o rei, a gente consegue ver também na história de Moisés, que o Senhor tinha chamado Moisés e ele pediu para que o Senhor utilizasse de outra pessoa para fazer o resgate do povo de Israel lá do Egito. Então, da mesma forma, Esté também queria se opor a esse chamado do Senhor de salvar o povo judeu. E depois disso, depois que Mardoqueu confronta ela com essa frase de quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, Esté mandou uma resposta a Mardoqueu pedindo para que todos jejuassem em favor dela e ela também iria jejuar junto com as criadas e depois disso ela iria ao rei, ainda que seja contra a lei. Ela fala aqui, né? Ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Então, ela tomou uma posição e decidiu: eu vou sim ajudar o meu povo. Porque ela sabia também que se
se o decreto fosse executado, ela também morreria. Ela, mesmo sendo rainha, ela morreria porque ela era do povo judeu. Então ela fala depois, né? Se tiver que morrer, morrerei. Então, quando a gente se apropria do nosso chamado e se apropria daquilo que o Senhor nos manda fazer, nós não teremos medo mais de nada. Nós seguiremos com coragem e sim, a gente pode se sentir inseguro em algumas situações, mas nós devemos confiar que aquele que nos enviou é capaz de cumprir aquela boa obra. Aquele que nos enviou estará conosco em todos os momentos, nos fortalecendo e nos ajudando. Eu passei por algumas situações no início do ano e, sendo muito sincera, depois de quase 2 anos eu descobri finalmente qual era o meu chamado. E aí o Senhor, por muitas vezes, me pediu que eu evangelizasse, falasse dele para outras pessoas, não somente as pessoas da igreja, mas também pessoas que eu não conhecia. Então, eu já cheguei a falar com pessoas na academia, no supermercado, no trabalho, onde eu estava trabalhando, no caso, e não eram pessoas que eu tinha contato, realmente foi assim o meu primeiro contato. E eu queria muito negar, eu não queria falar com pessoas desconhecidas, porque tem muita questão do constrangimento de você abordar uma pessoa que você não tem contato e você nunca viu na vida para falar dele. É no nosso racional algo muito. Nós não faremos, não vou fazer isso, porque é muito fora do comum. Só que o Senhor não nos chamou para fazer, às vezes, coisas comuns. Ele nos chamou para fazer a vontade dele. E por muitas vezes a vontade dele pode ser algo que você não esteja habituado a fazer. E tudo bem, a gente precisa só obedecer. Então eu algumas vezes não obedeci o que ele tinha me pedido para fazer, e eu me preenchi de culpa por ter desobedecido ao Senhor. Mas outras vezes, graças a Deus, eu consegui obedecer a ele, mesmo sendo difícil para mim racionalmente. Mas eu me enchi de coragem, e é muito interessante que o Senhor estava queimando no meu coração aquela necessidade de ir falar com aquela pessoa, e isso foi maravilhoso. Então, se hoje você tem dificuldade de cumprir, de obedecer o que o Senhor te pede para fazer, peça a Ele estratégias de como você deve lidar com as situações. Peça a Ele para te ajudar a conseguir obedecer. Ele vai te ajudar sim, Ele vai te dar estratégias assim como deu para mim. É tanto que teve algumas vezes que eu pedi para o Senhor para me dar justamente as estratégias de como agir, de como evangelizar as pessoas do meu trabalho. E aí o que eu fiz? Eu comprei vários chocolates e coloquei um post-it colocando Jesus te ama e distribuí para algumas pessoas no local onde eu trabalhava. E isso foi uma estratégia que o Senhor me deu. Talvez eu não pensaria isso sozinha, mas o Senhor dá as suas estratégias para ajudar você a cumprir esse chamado. Então, você só precisa estar com o coração disposto, pedir ajuda a Ele e realmente estar decidido a obedecê-lo. E depois disso, a rainha conseguiu falar com Xerxes e no final o povo judeu foi sim salvo, graças a uma atitude que ela decidiu tomar, de conversar e de falar com o rei Xerxes, por mais que ela tivesse o risco de morrer pelo simples fato de estar ali na presença do rei. E no final das contas deu tudo certo. Então o que eu aprendo com Esther é que eu preciso estar disponível, eu preciso ter coragem para fazer o que o Senhor me chama a fazer. Lá em Isaías, no capítulo 6, do verso 8, no verso 8, diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Talvez o que você precisa dizer hoje para o Senhor é: Eis-me aqui, me envia, Senhor. Fala através da minha vida para as pessoas que o Senhor quer alcançar. Quando você faz isso, você está sendo um membro do exército de Deus. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Além de ser salvos, nós precisamos espalhar o evangelho para as pessoas, trazer salvação também para a vida das pessoas. Então, se permita ser usado pelo Senhor para que Ele faça a obra dele através da sua vida. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo. Eu vou sim seguir o chamado do Senhor.
se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa o like também. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!